Olá, muito bom dia a todos. O que a derrota do Brasil na Copa do Mundo de 2026 diz sobre os brasileiros, sobre a nossa nação? Eu, em contato com algumas pessoas na rua, e alguns episódios que aconteceram após o jogo de Brasil e Noruega, mostram mais ou menos o cenário que está a nossa nação. Por exemplo, eu estive em contato com uma pessoa no jogo que o Brasil fez contra o Japão e eu perguntei para ela, como é que foi o jogo, como é que você viu o jogo, Então ele relatou que quando o Brasil sofreu o gol do Japão, ele simplesmente ficou em choque e quase teve um infarto, literalmente. A mãe dele, que estava presente, e ele já deveria ter assim, em torno de uns 25 a 30 anos, a mãe dele, que estava presente, disse assim: é verdade, ele não conseguiu comer, ele não almoçou naquele período. Após o gol do Brasil é que a coisa melhorou. Então, assim, esse é um exemplo, apenas uma amostra de vários outros cidadãos brasileiros, de vários outros brasileiros que reagiram de forma quase que desesperadora emocionalmente com o Brasil levando o gol do Japão. Contra a Noruega, que o Brasil foi eliminado, perdeu aí por 2-1, o cenário parece que piorou. Então eu, dirigindo aqui nas ruas da cidade, isso era mais ou menos umas 10 horas da noite, estava parado num sinal para atravessar uma avenida grande aqui da cidade, estava parado numa rua para entrar nessa avenida. Então tinha um taxista como primeiro carro, tinha outro carro e tinha eu. Estávamos em fila. E estávamos enfileirados esperando o sinal abrir. O sinal estava vermelho e isso era mais ou menos 10 horas da noite. Assim que o sinal abriu, ficou verde, o taxista acelerou para entrar na avenida e eu estava observando na hora que o taxista atravessou no sinal verde. E o que aconteceu? Veio um motoqueiro em alta velocidade e bateu na parte da porta do passageiro do carro do taxista. O motoqueiro estava sem capacete e todo o impacto foi sofrido pela cabeça e pelo corpo do motoqueiro. Ao cair no chão, ele não conseguiu se mover. O taxista saiu do carro, olhou o corpo ali no chão, levou as mãos à cabeça, porque tinha já observado que o corpo não tinha mais vida. Foi algo imediato. E eu fiquei em choque, o carro que estava na minha frente ficou em choque porque o sinal estava verde e nós não conseguíamos nos mover.
porque aquele episódio foi algo traumático. Você vê episódios assim na TV, passando em reportagens jornalísticas, criminais, distantes de você, em um outro ambiente, é uma coisa. Mas você presenciar um episódio desse, você estar presente, é algo que é diferente, é algo que mexe. E aí o sinal ficou vermelho novamente e vários motoqueiros se reuniram lá, várias pessoas chegaram para observar e quando o sinal abriu novamente eu segui. Isso após o jogo do Brasil e Noruega, após a derrota do Brasil contra a Noruega. Então, assim, eu não sei exatamente quais foram as razões pelas quais esse motoqueiro fez isso. O sinal para ele estava vermelho e ele estava sem capacete, estava em alta velocidade e não sei exatamente, né, alguns pontos aqui a ser considerados. Desespero por conta da derrota do Brasil, talvez apostou algum dinheiro. Tem gente que aposta dinheiro nesses jogos e perde o dinheiro, um dinheiro grande, fica desesperado. Pode até ter acontecido de forma proposital, não sei. Ou displicência mesmo, porque já era 10 da noite e normalmente é possível a gente passar no sinal vermelho após as 10 da noite devido à questão de segurança. No entanto, para se passar no sinal vermelho após as 10 da noite é necessário estar em velocidade baixa, observar para ver se vem carro ou não. Então é difícil considerar de fato o que aconteceu, né? Mas o fato é, os motoqueiros aqui nessa cidade, eles são extremamente imprudentes. E o ponto principal aqui é que um taxista que sofreu ali com a batida, ele vai passar um longo período da vida dele para provar que ele não estava errado, que ele passou no sinal verde, vai ter que dar satisfações às autoridades, vão ter que olhar as câmeras da via para provar, e todo esse processo gera problemas, gera ocupação extra para um cidadão que estava trabalhando honestamente, provavelmente estava em pegar alguma um passageiro ou estava voltando para casa. Então é bastante complicado uma situação dessa. Isso após o jogo do Brasil e Noruega. Após o Brasil ser eliminado pela Noruega. Antes do jogo, eu conversando com alguns familiares, eu disse, preparando-os, há uma grande possibilidade de o Brasil perder para a Noruega devido ao jogo que ele apresentou contra o Japão. O Brasil sofrer um gol do Japão já é algo que deve-se ser considerado. Por quê? Porque o Japão não é uma seleção com qualidade. O Japão pode até ter jogadores rápidos, velozes, mas não tem qualidade técnica, tática. E ele sofreu um gol do Japão e ter maior dificuldade do mundo para virar o jogo, porque ele virou o jogo nos minutos finais,
mostrou como é que estava a seleção brasileira, qual era o nível tático, porque técnico pode até ter, mas o nível tático da seleção brasileira, né? A falta de criação de jogadas, a falta de a imprecisão nas finalizações. Então tudo isso mostrou-se claro com um time de baixo nível tático e nível técnico. E vai pegar exatamente uma Noruega que tem um jogador que, o Haaland, né, o atacante, que joga no melhor time, um dos melhores times do mundo, no Manchester City, da Inglaterra. Tem o Musa, que é o lateral esquerdo. E tem alguns outros jogadores que se destacam e são jogadores extremamente altos. Então haveria a possibilidade de ter até um hat-trick do Haaland naquele jogo, e foi o que eu comentei com os meus familiares. Já preparando, né, porque alguns deles se mostram tão envolvidos com a Copa, com a seleção brasileira, que enlouquecem, né, emocionalmente quando o Brasil faz um gol, quando o Brasil sofre um gol, etc. Então, eu já havia alertado isso, já preparando para que as emoções fossem contidas com a derrota do Brasil. E foi o que aconteceu. O Brasil realmente mostrou-se incapaz de ser uma seleção produtiva e uma seleção que pudesse trazer o hexa para o nosso povo. O futebol, ele tem que ser considerado apenas como pão e circo. É um entretenimento, é um espetáculo. Assim como a gente assiste a uma apresentação de um circo, por exemplo, o Circo du Soleil, ou o circo que vai se apresentar na nossa cidade, é só um entretenimento. Acredito que não se deve considerar uma partida de futebol com ânimos exacerbados, como se aquilo ali fosse mudar a vida de ninguém. Tá aí, o Brasil perdeu. E o que é que mudou na vida das pessoas? Se o Brasil tivesse ganho, se o Brasil tivesse passado da Noruega, o que é que mudaria na vida das pessoas? Absolutamente nada. Eles, os jogadores, são milionários e uma partida de futebol é exatamente os milionários jogando bola. E nós aqui lutando pelo pão e assistindo o circo. Até a próxima.